Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja. E para o torcedor tricolor, evidentemente, tá tudo ótimo. Finalmente, depois de 5 anos, ele voltou. Jonathan Calleri retorna ao São Paulo Futebol Clube por empréstimo até dezembro de 2022. Finalmente, depois de uma grande novela, toda a janela de transferência ouvia-se falar de Calleri no São Paulo. O torcedor são paulino falava de Calleri e ele volta finalmente. Até porque o São Paulo tem sofrido com o centroavante. O São Paulo não acha o centroavante. Desde que o Calleri saiu, não acha um jogador ali do mesmo nível do Calleri, que fizesse o que o Calleri fez, embora numa passagem meteórica, pouquíssimo tempo, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Quero o Calleri de novo no São Paulo e ele retorna, repito, até dezembro de 2022. O São Paulo pagou $300 mil pelo empréstimo, não é salário, para que o Calleri retorne, jogue pelo São Paulo, que dá em torno de $1,5 milhão, ok? Com compra fixada em $3 milhões, pouco mais de R$15 milhões por 70% do Calleri, ok? Caso o São Paulo exerça a preferência, né, queira comprar o jogador, vai ter que desembolsar uma boa grana, mas tem empréstimo até dezembro de 2022. Bom, galera, vamos repercutir aqui bastante do que nos espera, né, o Calleri, qual a expectativa em cima do Calleri, como é que foi a passagem do Calleri depois que saiu do São Paulo em 2016, principalmente ali, né, na La Liga, né, por onde ele atuou por 4 clubes diferentes. Como é que foi o Calleri, por que ele rodou por 4 clubes, ele foi tão mal assim, quais as circunstâncias, e tem um detalhe, a gente vai repercutir muito isso, porque o Mauro César e outros jornalistas, enfim, o pessoal comentou muito dos números dele na La Liga, por esses 4 times, que não são números tão espetaculares assim, porém, vamos contextualizar o porquê isso aconteceu, né? A justificativa, eu sempre falo que números são importantes, mas precisam de um contexto, então não basta a gente jogar os números e achar que aquilo ali justifica tudo, beleza? De antemão, peço a contribuição de vocês, o like, o comentário, o compartilhamento e dizer que a gente aqui, embora muitas vezes demore para postar conteúdo, mas priorizamos o conteúdo. Se for para fazer vídeo por fazer, para fazer galhofa, para fazer zoeira, a gente não faz, porque aqui gostamos de trazer informações, conteúdo, dá trabalho fazer, por isso eu gostaria de ter a contribuição de vocês. Vamos trazer informações aqui diferentes, que não se vê em todo lugar, né? Não é simplesmente chegar aqui e falar, a gente levanta informações para discutir com clareza, para falar de coisas concretas, beleza? Então vamos lá, vamos ao vídeo. Então, Jonathan Calleri, evidentemente, argentino, tem 27 anos, mesma idade do Pablo quando chegou no São Paulo, não sei se o Pablo fez 28 já, tem 1,81 de altura, o pé predominante, né? O melhor pé dele, ele é destro, é o pé direito, e ele é, evidentemente, o centroavante, o definidor de jogadas. Prestem atenção nisso, gravem isso, definidor de jogadas, finalizador de jogadas, ok? Pra gente discutir um pouquinho depois, né, um pouco lá na frente, uma questão que eu pontuei aqui, que é de contextualizar o que foi o Calleri na Espanha. Tranquilo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de como surgiu o Calleri, como se destacou, de que forma chegou ao São Paulo em 2016, de que forma retorna. Então o Calleri nasceu em Buenos Aires, foi revelado pelo All Boys e chega ao Boca na metade de 2014, uma vez que se destacou nesse clube All Boys. Em 2015 ele é campeão argentino e da Copa da Argentina pelo Boca Juniors. Em 2016, um grupo de investidores do Deportivo Maldonado do Uruguai contrata o Calleri, adquire os direitos do Calleri, que logo é emprestado para o próprio São Paulo. Muito provavelmente esse grupo de investidores pensando, óbvio, em dinheiro, não em retorno técnico do jogador para o clube, mas sim dinheiro. Ele é emprestado para o São Paulo para participar, né, um período muito curto, a gente já sabia disso, para reforçar o São Paulo naquela Libertadores de 2016 que chegamos às semifinais, e ele tinha um empréstimo ali fixado até 30 de junho, então praticamente 6 meses, com a possibilidade de prorrogação desse empréstimo, caso o São Paulo chegasse à final da Libertadores, muito provavelmente porque os investidores, óbvio, queriam o São Paulo como uma vitrine para projetar o Calleri para grandes clubes europeus, né, ganhar dinheiro, vender ele bem, ok? E no São Paulo, principalmente na Libertadores, o Calleri foi avassalador, tanto é que deixou esse gosto de quero mais, que deixou esse gosto que a torcida sempre pede, toda a janela de transferência, o retorno do Calleri, justamente por essa Libertadores de 2016, que ele foi fundamental, não só no número de gols, né, que a gente vai falar daqui a pouco dos números do Calleri na carreira, mas pelos gols importantes. Então ele fez 4 gols na goleada de 6-0 contra o Trovillanos, ele fez 2 gols contra o River Plate, ele fez 1 gol na altitude de La Paz contra o The Strongest, gol fundamental que foi necessário para a nossa classificação para as oitavas de finais daquela Libertadores, e ele fez um gol na semifinal contra o Atlético Nacional lá em Medellín, jogo em que a gente infelizmente acabou sendo
eliminado. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, que foi aquele jogo em que perdemos de 2-0 aqui com a expulsão do Maicon e fomos fora buscar a classificação 2-0 naquele Atlético Nacional, que era a sensação daquela Libertadores, né? Que tinha o Borja, que tinha o Guerra, que tinha vários jogadores ali muito interessantes, o time jogava realmente muito bem, era o principal favorito a ganhar aquela Libertadores, e a gente foi bastante páreo para eles no jogo de ida, que saiu o gol, inclusive com 8 minutos do primeiro tempo, então deu uma esperança enorme naquele jogo. O Caleri faz o gol de cabeça, e infelizmente um jogo bastante polêmico, porque teve um pênalti muito claro no Hudson. Na época não tinha VAR ainda, não foi marcado o pênalti, beleza? Vamos falar dos números da carreira do Caleri. Então o que é o Caleri na carreira? O que é esse definidor Caleri? Na Liga Argentina, né, em 2015, ele fez 10 gols, deu 2 assistências em 26 jogos e média de 68 minutos por jogo. Então na maioria dos jogos ele não jogou o jogo inteiro, né? E aí ele chega, óbvio, depois desse destaque no Boca Juniors, esse grupo de investidores do Deportivo Maldonado adquire o jogador, contrata o jogador e ele é emprestado logo de imediato para o São Paulo, como eu mencionei, né, para jogar a Libertadores sobretudo. E nessa Libertadores de 2016 ele fez incríveis 8 gols em 9 jogos, média de 78 minutos por jogo jogado. Então ele fez muitos gols e gols importantes, repito, não foram só números, né, de gols à toa. Ele fez gols importantes nessa Libertadores. E no Brasileiro do mesmo ano, ele fez 3 gols em 5 jogos e média de 70 minutos por jogo. Já na La Liga, né, na Espanha, ele chega ao Las Palmas e faz 9 gols, 3 assistências em 37 jogos, média de 84 minutos por jogo na temporada de 2017 e 2018. Na temporada de 2018 e 2019, já no Alavés, ele faz 9 gols, dá 2 assistências, números até parecidos com Las Palmas, 2 assistências em 34 jogos e média de 85 minutos por jogo. Na temporada de 2019 e 2020, já no Espanhol, é a pior temporada dele com certeza nos números, ele faz somente 1 gol, dá 3 assistências em 27 jogos e média de 67 minutos por jogo. E na temporada de a última dele, né, na Espanha, de 2021, ele faz 5 gols, dá 2 assistências em 25 jogos, média de 62 minutos por jogo. São poucos gols também para um centroavante. Mas vamos contextualizar essa questão, essa passagem dele na La Liga e o porquê os números não são dos melhores. Uma possível justificativa, evidentemente. Eu pedi para vocês gravarem a palavra quando a gente falou definidor de jogadas, quando a gente falou finalizador. Então o Caleri, ele é um definidor, ele é um finalizador. Logo, ele precisa da jogada construída para que a bola chegue para ele definir as jogadas. Se a bola não chegar para ele definir a jogada, evidentemente fica difícil dele fazer aquilo que é a função dele, gols, ok? E a gente vai falar sobre isso agora, né, contextualizar essa questão, esses números, para entender melhor o porquê o Caleri foi tão mal assim, um dos motivos pelo qual, evidentemente, foi tão mal assim na La Liga, e o porquê no São Paulo ele pode fazer mais dentro de uma circunstância diferente. Então, repercussão aqui, o Twitter do Mauro César, né, que ele joga lá, né, posta lá, não sei por qual motivo, mas ele joga lá um fato, evidentemente, mas não sei se é para repercutir ali a empolgação do torcedor são paulino, enfim, abre aspas para Mauro César Pereira. Um gol a cada 390 minutos. Essa é a média de Jonathan Caleri no Campeonato Espanhol em seus 4 últimos clubes, Las Palmas, Alavés Espanhol e Osasuna, fecha aspas para Mauro César Pereira. Então o que ele quer dizer é que realmente os números não são dos melhores. Porém, vamos contextualizar isso aqui, como eu falei. Então, na temporada de 2020 e 2021, né, a última temporada do Caleri na La Liga, ele jogou pelo Osasuna. O Osasuna foi o 12º time dentre os 20, né, mais ou menos ali no meio, em relação a grandes chances criadas, que é o que o centroavante precisa, chances reais criadas para ele definir. Então ele foi apenas o 12º, não foi evidentemente dos piores. Esse ano que o Caleri fez 5 gols e deu 2 assistências, que foi ruim, evidentemente, né, os números para um centroavante. Mas vamos continuar, vamos falar da temporada de 2019-2020 pelo Espanhol. E o Espanhol foi apenas o 10º, ele foi ali, vamos colocar na zona de rebaixamento dos times de grandes chances criadas. Então ele foi apenas o 17º, o que justifica, evidentemente, um gol em 27 jogos marcado pelo Caleri. Claro, a gente não pode colocar tudo na conta disso, mas é um fator muito importante para um definidor de jogadas. Um clube que não cria tanto, fica muito complicado fazer tantos gols, né? Tem números melhores. E na temporada de 2018-2019, pelo Alavés, em que ele fez 9 gols em 34 jogos, o Alavés ele foi o penúltimo colocado em grandes chances criadas. Então, se você for considerar 34 jogos, 9 gols, um time que é o penúltimo colocado em grandes chances criadas, ele não fez um número tão ruins de gols, considerando a condição do clube. Então, galera, com base em tudo isso, o que a gente pode dizer é: o Caleri chega ao São Paulo com a expectativa
de ser o definidor de jogadas, o centroavante, que o São Paulo não teve ainda desde que o Caleri saiu do São Paulo em 2016. Mas ele é o centroavante, ele é o definidor de jogadas. Então não adianta esperar que o Caleri vai solucionar todos os problemas do São Paulo. Ele não vai. Ele pode e tem condições técnicas de solucionar o problema de fazer gols uma vez que se crie as oportunidades para fazer o gols, né? Não adianta esperar que ele vai criar e finalizar, vai ser o Messi do São Paulo, não vai ser o Messi do São Paulo. Então, o São Paulo precisa criar jogadas para que ele defina. Por isso é importante o conjunto ofensivo do São Paulo, o conjunto. Aí entra Benítez, entra Rigoni, entra os volantes, sei lá, o Gabriel Neves que acaba de chegar, Lisieiro, Nestor, entra os laterais, o Wellington, Reinaldo, Daniel Alves, enfim. O conjunto, a estrutura ofensiva do São Paulo precisa funcionar para que o Caleri consiga, evidentemente, definir as jogadas, né? O ofício dele em que ele é muito, mas muito superior aos que a gente tem atualmente no São Paulo Futebol Clube, como Pablo, como Bueno, improvisado, enfim. Infelizmente, Éder e Luciano não dá para avaliar muito, porque não conseguem jogar em razão de lesões musculares. Até agora eles não conseguiram atuar decentemente na temporada, não conseguiram ter sequências de condição física para jogar o seu melhor futebol, né, ambos. Então, essa é a situação que a gente tem. Um Caleri que chega como definidor de jogadas e, portanto, uma vez criadas as jogadas, ele pode ser fundamental, ser importantíssimo para a temporada do São Paulo. Ele que teve, repito, muita dificuldade na La Liga, muita dificuldade na Espanha, porque jogou em times que têm dificuldade de criação. Então não dá para cobrar do cara que faça a média de um gol por jogo num clube que não chega a criar nem sequer uma boa oportunidade por jogo, né? Então fica muito complicado esse tipo de análise de situação. Não é que não chega a criar uma boa chance, mas que vamos ser um pouco mais justo aqui. Quando você fala de grande chance criada, não quer dizer que todas essas grandes chances foram para um jogador específico, foi para o Caleri. Grande chance pode ser para qualquer jogador definir. Então necessariamente foi para o Caleri. Então às vezes um jogador como o Caleri, que é o definidor, muitos jogos ele não teve nem sequer uma chance de finalizar. Então fica muito difícil quando você tem esse cenário. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ajuda aí o canal, contribui com o canal, com a dificuldade que é de levantar todas essas informações, de trazer esse conteúdo, de consolidar, de comentar, compartilha, comenta e espero que o Caleri tenha boa temporada pelo São Paulo, tenha uma boa passagem e estamos juntos e vai tricolor e eu vou nessa.